Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai ver sobre o sistema de equação do primeiro grau, tá? Então, o que é um sistema de equação? É quando a gente tem um conjunto de duas equações, né, ou mais, que nesse caso agora a gente vai ver só com duas equações, tá? E duas incógnitas, duas variáveis, tá? Dois valores que a gente desconhecido, que a gente quer descobrir. Então, aqui eu tenho um exemplo. A gente vai começar a fazer pelo método da substituição. Tá? Substituição. Primeiro método que a gente vai aprender. Então, temos aqui, ó. Observe a tabela a seguir que mostra os preços cobrados para ingressos em certa sessão de cinema. Então, tem crianças até 12 anos, R$ 12, e adulto acima de 12 anos, R$ 24, tá? Então, aqui, para determinada sessão, foram vendidos 50 ingressos no total, entre crianças e adultos. Além disso, foi arrecadada uma quantia total de R$ 840. Nessas condições, quantos ingressos de cada tipo foram vendidos para essa sessão? Então, eu estou trabalhando com valores desconhecidos, tá? Então, a gente vai identificar quem eu vou chamar de X e quem eu vou chamar de Y. Então, aqui no caso, eu tenho crianças e adultos, tá? Eu vou chamar criança de X e vou chamar adulto de Y. A gente precisa definir isso daí, antes da gente resolver, tá? Então, eu tenho que crianças mais adulto deu um total de 50 ingressos, né? Vendidos. Criança mais adulto, 50 ingressos. Agora, tem uma outra situação pra gente montar, ó. Tá falando o quê? De valores. Então, ao todo, R$ 12 por criança. Então, 12 vezes X, que eu não sei a quantidade de criança, mais 24Y, que eu também não sei a quantidade, né, de adulto. Só que eu sei que se eu somar a quantidade vendida de adulto com a quantidade vendida de crianças, dá um total de R$ 840, tá? Então, aqui está pronto o nosso sistema. Aonde a gente está trabalhando aqui, ó, eu tenho duas equações, né, com duas situações do mesmo problema, então é o sistema de equação, ó, duas equações. Estou trabalhando com duas incógnitas, então eu preciso fazer algo com que eu trabalhe com uma incógnita somente, tá? A gente vai descobrir o valor de X e de Y, mas por partes, primeiro uma, depois a outra, tá? Então, o método da substituição, eu vou analisar o seguinte: qual das duas equações está mais fácil eu isolar uma incógnita? Sempre vai estar mais fácil aquela que a incógnita está sozinha. Que nem aqui, ó, na de baixo eu tenho, com o X tenho 12, com o Y tenho 24. Aí na de cima o X está sozinho, né? Na verdade ele está com 1, mas não tem necessidade de colocar o número 1. Então está mais fácil eu isolar a parte de cima, a equação de cima. Então eu vou isolar o X. Ó, isolando o X, que é deixar ele sozinho no membro, vai ficar X é igual, o 50 já estava no segundo membro, o Y tá positivo, vai para o outro lado negativo. Então, essa é a minha condição para eu começar a resolver o nosso sistema pelo método da substituição. Então, eu fiz essa condição na primeira equação. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar essa condição e vou substituir na segunda equação. Vou fazer a substituição, tá? Então, assim, ó, aonde tem X, a gente definiu que X é igual a 50 menos Y. Então, aonde tem X, a gente vai colocar 50 menos Y. Então, a gente vai ter uma equação com uma única incógnita, que é o X. Que é o X, não, desculpa, que é o Y, tá bom? Então, vamos começar a resolver, tá? Bom, pessoal, vamos lá então. Reescrevi aqui, né? Pra gente ter espaço para resolver. Então, eu vou copiar a nossa segunda equação. Então, 12x mais 24y igual a 840. Aonde tem x, então, eu vou colocar 50 menos y. Então, eu tenho aqui, ó, 12. Eu vou destacar aqui o x. Então, aqui, ó, x equivale a essa notação aqui, ó.
Então, 50 menos y, tá? A gente tem que colocar entre parênteses, porque o 12 está multiplicando o x. Então, se o x é esses dois termos, eu tenho que colocar entre parênteses, porque o 12 vai multiplicar esses dois termos também. Se a gente não colocar entre parênteses, a gente vai pensar que o 12 está multiplicando só o 50, tá? Então, aqui, mais 24y igual a 840. Caí numa equação onde eu tenho uma única incógnita, né? Incógnitas semelhantes, que é o y. Então, agora a gente consegue ir fazendo por meios de isolando o y até a gente descobrir o valor dele, tá? Então, aqui eu tenho uma distributiva 12 vezes 50, 600. Menos 12 vezes y, 12y. Agora aqui eu só vou copiar. Mais 24y igual a 840. Bom, como já vimos lá em equação do primeiro grau, né? A gente fica letra no primeiro membro e número no segundo membro. Então, eu vou deixar aqui, a gente vai arrumar a nossa equação. Menos 12y mais 24y igual... O 840 já estava no segundo membro, então ele permanece aqui primeiro. E o 600 está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro, trocando a operação. Aqui é mais, então vai menos. Então, vamos lá? Menos 12y mais 12y, eu vou pensar assim, eu devo 12y, eu paguei 24y, então eu fico com 12y positivo. 12y igual 840 menos 600, 240. Eu isolo o y, o 12 está multiplicando, então ele vai passar dividindo, né, na operação inversa, e 240. Aí, fazendo a continha, né, 240 dividido por 12, 20. Então, a gente achou o quê? Que y é igual a 20. Aí, só que eu preciso descobrir valor de x e valor de y. Primeiro, a gente descobriu o y. Se aqui na minha anotação inicial eu falei que x é igual a 50 menos y, portanto, né, x é igual a 50 menos o valor de y, menos 20. X igual a 30. Então, um sistema de equação, gente, ele é representado, a solução, pelo par ordenado, né? Então, eu tenho a solução, o par ordenado, ele sempre vem o valor de x primeiro e depois de y. Qual que é meu valor de x? 30. Qual que é meu valor de y? 20. Não importa que eu achei o x primeiro, o y primeiro. Na hora que a gente for colocar na solução, o valor de x em primeiro, tá? Então, lá voltando no probleminha inicial, qual que era a pergunta, né? Ele estava perguntando, então, nessas condições, quantos ingressos de cada tipo foram vendidos para essa sessão? Então, vimos o quê? Lá a gente definiu que criança era X e adulto Y. Então, foram vendidos 30 ingressos para crianças, né, até 12 anos e 20 para adultos, né, considerado acima de 12 anos. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, mas eu vou passar mais um exemplo, tá bom? Pessoal, vamos lá, um segundo exemplo, então. Um arquiteto precisa de um terreno retangular em que a soma das medidas de comprimento e largura seja 37. Então, eu tenho aqui, ó, um terreno, né? Eu não sei quais são as medidas de comprimento e largura. Então, eu vou chamar comprimento de x e largura de y, tá? Então, comprimento de x e largura de y. A soma, então, dessas medidas tem que ser 37 metros. E a diferença entre essas medidas seja de 13 metros. Quando eu falo em diferença, a gente está falando de menos, tá? A gente vai subtrair esses valores. Determine cada uma dessas medidas. Então, vamos primeiro montar a situação. Eu tenho que, se eu somar x mais y, se eu somar o comprimento com a largura, eu vou ter um total de 37. Qual que é a minha outra situação? A diferença entre essas medidas, ou seja, se eu subtrair essas medidas, vai resultar em 13.
está pronto o nosso sistema de equação, tá? Então, a gente tem que entender o probleminha, interpretar ele para montar. Depois que a gente montou, analisando pelo modo da substituição, como foi falado no exemplo anterior, a gente vai sempre procurar isolar a incógnita que está sozinha, tá? Nesse caso, tanto faz eu fazer na primeira ou na segunda, as duas estão simples, tá? Então, vamos fazer na primeira. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou isolar o x na primeira, x igual a 37 menos y. Então, essa é a nossa condição. Se eu isolei o x na primeira, a substituição a gente vai fazer na segunda, tá? Então, eu vou reescrever aqui para fazer bem passo a passo. Aonde tem x, a gente vai colocar o quê? 37 menos y. Então, aonde tem x, 37 menos y, menos y, que já estava, né, igual a 13. Agora, eu estou numa equação com duas incógnitas semelhantes, tá? Então, a gente só juntar os termos semelhantes. Então, eu tenho aqui 37 menos y, menos 2y. Então, menos 2y igual a 13. Letra para um lado, número para o outro, vou fazer aqui, tá, gente? Então, eu tenho aqui, ó, menos 2y igual a 13 menos 37. Bem, então, a gente vai só fazendo pelo método de equação mesmo, né? Letra para um lado, número para o outro. Então, eu tenho aqui, ó, que menos 2y é igual. Eu tenho 13 e eu devo 37, então, na verdade, eu continuo devendo, certo? Então, eu continuo devendo 24. Estou devendo 24. Eu isolo o y, menos 24 dividido por menos 2, menos com menos aqui, 12. Então, a gente encontrou que o valor de y é igual a 12. Substituindo lá na nossa condição, que a gente falou que x é igual a 37, né? Menos y, então, ou seja, vou passar um traço aqui, x é igual a 37 menos o valor de y. 37 menos 12, x é igual a 25. Então, voltando lá ao nosso problema, determine cada uma dessas medidas. Quais medidas? Do comprimento e da largura. Chamamos o comprimento de x. Então, o comprimento é o quê? 25 metros. E a largura a gente tinha chamado de y. Então, 12 metros. Se quiser fazer a provinha real, conferir para ver se você está no caminho certo, então vamos só substituir aqui, ó. O valor de x, 25. Então, 25 aqui. O valor de y, 12. Então, 12. 25 mais 12, 37. Satisfaz a igualdade, então, verdadeiro. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho x vale 25. Então, aqui, 25 menos y, então, 25 menos 12, 13, tá? Satisfaz a igualdade nas duas equações. Isso aqui é só uma provinha real para saber se a gente está no caminho certo, se está verdadeiro, se a gente respondeu de maneira certa, tá? O valor de x e y. Então, temos aqui que o comprimento 25 e a largura 12. Como que eu coloco a solução, né, que é o par ordenado, sempre o x primeiro. Então, vai ficar 25,12, tá? Então, aqui eu tenho o meu valor de x e aqui o meu valor de y, tá? Eu espero que vocês tenham entendido com esses dois exemplos, tá? Vai ter exercícios, situações aí que não está em situações problemas, é só a conta, é só essa parte, tá? Então, você é só achar valor de x e valor de y, né? De acordo com a incógnita do sistema.